Bom dia, senhoras e senhores, conselheiros. Vamos dar início, retomar a nossa 70ª sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2021 e anuncio o último processo da pauta, processo de recurso 3317/2019, auto de infração 2019 07078, em que recorrente Saganó Nordeste Comércio de Automóveis e recorrido será julgamento pela instância. Temos como conselheira relatora a doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. A indicação de procedência do feito fiscal, em primeira instância, e a assessoria processual tributária também sugere a procedência. Doutor William Falcão de Souza pediu vista desse processo no dia 16 de agosto de 2021. Ao final do relato, concederei a palavra para suas considerações. Doutora Helena, com a palavra. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Bom, trata-se da acusação de que o contribuinte teria escriturado indevidamente na AFD algumas notas fiscais de entrada. No relato da infração, o agente do fisco diz que, com base na documentação fiscal informada no relatório da malha fiscal, analisou e conferiu todas as notas fiscais de entrada, onde constatou que algumas notas fiscais de entrada estavam canceladas e foram escrituradas indevidamente, por esse motivo, por terem sido canceladas, foram escrituradas indevidamente em 2014. No período de 2015, no valor total de tanto, e no período essa autuação refere aos dois períodos, 2014 e 2015. Então, ele verificou que tanto em 2014 como em 2015 teriam notas canceladas que foram escrituradas indevidamente. Também constatou que a empresa escriturou indevidamente algumas notas fiscais de entrada que não foram destinadas a ele, tanto no período de 2014 como no período de 2015. Notificou a empresa através de termo de intimação para justificar, mas a empresa não justificou, caracterizando a infração por se tratar de operações decorrentes de substituição tributária, imputou a infração à penalidade prevista no artigo 126 da Lei 2.670, alterada pela 16.258. A empresa entrou com uma impugnação onde ela alega que as notas fiscais sob o status canceladas foram canceladas pelo próprio emitente. Então, ela não teria como saber que essas notas fiscais teriam sido canceladas, porque foi o próprio emitente das notas fiscais que cancelou. Também alega que escriturou as notas fiscais que ingressaram efetivamente com as mercadorias, que os documentos foram selados no sistema Citran e comprova que a operação efetivamente se realizou. Pede o reenquadramento da penalidade para o artigo 123.8d da Lei 2.670. Então, o que ele está defendendo aqui? Que as notas fiscais que estavam sob a acusação de que teriam sido canceladas, portanto, não poderiam ser escrituradas, elas foram canceladas pelo emitente e ele não teve conhecimento, por isso que ele escriturou. E que as notas fiscais que o fiscal acusou, relacionou aqui, dizendo que elas não teriam entrado no estabelecimento, que elas efetivamente, as operações se realizaram e, como prova, ele diz que elas passaram pelo posto fiscal de fronteira e foram seladas. O processo segue para julgamento singular, onde a julgadora singular aponta que a acusação foi formalizada com provas cabais da materialidade do ilícito apontado, que o contribuinte não ofereceu elementos que desconstituísse o feito fiscal, que o cancelamento só é permitido se a mercadoria não circulou de fato, conforme previsto no artigo 176M do regulamento do ICMS, ou se o destinatário emitir nota fiscal de cancelamento de compra ou recusar a mercadoria no verso. Que a empresa escriturou indevidamente na FD notas fiscais no período de 2014 e 2015, decorrente de operações sujeitas à substituição tributária, notas fiscais de entrada, indevidamente ficando sujeita a multa de 10% sobre o valor da operação, prevista, especificada no artigo 126 da Lei 2.670, e não ao artigo 123.8d, conforme requestado, porque o artigo 126 se trata da penalidade específica para infrações relacionadas a mercadorias sujeitas à substituição tributária.
decide aqui o julgador singular pela procedência da autuação, entendendo que a parte não apresentou nenhum elemento que desconstituísse a acusação. A empresa, diante da decisão singular, entra com um recurso ordinário, onde ela requesta que a improcedência da autuação, defende a improcedência da autuação, alegando que a conduta infracional não decorre do comportamento da autuada, pois foi o emitente que cancelou as notas fiscais sem comunicar-lhe. E, basicamente, no recurso, ele repete aqui os seus argumentos da impugnatório, de que não teve culpa, que as operações entraram, as notas fiscais que fiscal diz que não entraram no estabelecimento, não se efetivaram, elas efetivamente entraram no estabelecimento, e continua pedindo aqui, só que ao final ele já não pede mais aqui o reenquadramento da penalidade para o 123.8D, conforme ele pediu na impugnação, ele já pede aqui a aplicação do parágrafo único do artigo 126, entendendo aqui ele que as mercadorias estavam escrituradas, né? Então, ele diz que por estarem escrituradas, deveria ser aplicado o parágrafo único, ser considerado aqui o parágrafo único do artigo 126, por ser operações com mercadoria sujeita à substituição tributária. O processo segue para a assessoria, onde a assessoria sugere aqui a manutenção da procedência da autuação, entendendo que é descabido o argumento da recorrente de que escriturou notas fiscais que efetivamente resultariam em ingresso de mercadoria que foram canceladas, que a escrituração existe, que o documento fiscal seja idôneo e preencha os requisitos de validade. Se as operações não se efetivaram por terem sido as notas fiscais canceladas pelas emitentes, resta claro que não são válidas e nem eficazes para produzir seus efeitos, logo não poderiam ter sido escrituradas, que os documentos não poderiam ser cancelados pela emitente, porque, segundo ele aqui, ele alega que as operações se efetivaram, e que a infração está devidamente demonstrada por todos os elementos de prova. O agente do fisco acosta aqui um CD, onde ele aponta aqui os relatórios e relaciona aqui cerca de 28, na verdade, eu contei que são 30 notas fiscais, onde ele separa aqui as notas fiscais escrituradas indevidamente por terem sido canceladas nos períodos 2014, 2015, e as notas fiscais que não foram destinadas para ele também no período de 2014, 2015, 2014, 4 notas fiscais, 2015, 4 notas fiscais também, que a fiscalização verificou que ele escriturou essas notas fiscais, mas essas notas fiscais não teriam sido destinadas para ele. Basicamente, é esse o relato do processo. O doutor William, na última sessão, pediu vistas desse processo, ele anexou aqui as considerações dele, mas acho que é melhor ele se pronunciar aqui acerca do apurado por ele aqui nesse processo. É o que importa relatar no momento, se tiver mais alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Obrigado, doutora Helena. Eu queria só fazer uma correção. Esse pedido de vista ocorreu no dia 20/6/2021, a 47ª sessão. Então, houve um equívoco aqui na pauta, colocou dia 16, na verdade foi dia 20 de junho de 2021. Doutor William Falcão com a palavra, referente ao processo Saganor, Nordeste Comércio de Automóveis, para suas considerações. Eu fiz aqui umas considerações, mas eu não estou nem conseguindo detectar agora nem a base de cálculo. Conselheira Helena, só um instante. A multa aplicada é do 126, na infração, 126. E a multa é de R$ 34.698,64. Se é 126, é 10% sobre a base de cálculo. Em tese, a base de cálculo seria 346 mil, certo? E
Eu não encontrei esses 346 mil nas planilhas de 2014 e 2015. É porque aqui é canceladas, e são dois tipos, canceladas e não destinadas, né? E eu só analisei as canceladas. As canceladas, mas são as canceladas a destinadas. Mas vamos lá agora para o que eu escrevi aqui na saga nova do pedido de vista. Estou abrindo aqui. Fiz uma análise sucinta acerca da alegação da Doutora Helena, a senhora está falando? É porque não, eu estava sem som, não desculpa. escutamos. Desculpa, não, só esclarecendo, doutor William, é porque, e para os conselheiros, é porque na verdade, são 4 totais, né? Notas fiscais canceladas 2014, notas fiscais canceladas 2015. Notas fiscais não destinadas 2014, notas não destinadas 2015. Então, quando você soma, faz o somatório desses 4 resultados, aí você tem esse valor de base de cálculo. Esclarecido, doutor William. Ok, né? Porque eu estava atrás do encontrar e estava colocando só as canceladas. Tem que juntar canceladas com não destinadas para ele, né? Aí o que eu estou dizendo é que eu verifiquei que tem 3 notas fiscais que o contribuinte diz que é 820470, a 901408 e a 820474 da Volkswagen Brasil, que foram emitidas em 24 de maio de 2014. E mesmo após a confirmação da operação pelo contribuinte autuado, né, que confirma a autuação, elas foram canceladas, e o contribuinte escriturou essas notas. Foram canceladas. Fizemos uma análise dessas 3 notas e observamos que foram efetivamente canceladas pelo emitente, e por essa razão, as notas fiscais não poderiam ter sido escrituradas. Por isso, só deverá ocorrer o ingresso das mercadorias no estabelecimento comercial. Eu não observei a questão do selo, porque mesmo cancelada, ela está dizendo que as notas receberam selo. Aí eu não peguei por isso aí, certo? Consultei também as notas fiscais 400.256 e 400.900, emitidas em julho de 2015 pela Volkswagen, e consta na planilha nota fiscal de entrada declarada na AFD e não encontrada na nota fiscal eletrônica destinada. Esses 2 documentos receberam selo de trânsito. Daí eu vi. Fato que não se coaduna com a irregularidade denunciada. Essas 2 notas, 40.256 e 40.930. Tem mais questões. Eu fiz só análise sucinta. Da que tinha selo e da que não tinha. Tem mais questões que o contribuinte levanta. Essa 400.256, se a conselheira Helena também verificou, e a 400.930. Porque as coisas para pesquisar, mas eu vi que ela tem selo, mesmo né, com o problema do cancelamento. Aí eu não sei como é que recebe o selo no trânsito. Então, não fica diferente dizer que é a irregularidade denunciada, né? Mesmo cancelada, mas houve o trânsito. Aí, assim, eu proponho, né, que seja submetido a uma perícia para constatar essas irregularidades denunciadas com a precisão que cabe à perícia, né? Cabe a nós também, mas a perícia trabalha mais nessa parte de investigativa do que nós. No tocante a todas as nossas causas, alvo do auto de infração em lide. Em que pese eu verificar que lá no anterior a nota não estava selada e estava escriturada, né? Mas fazer uma análise de todas as notas, que eu fiz apenas de 5 notas fiscais. Também, caso não se decida por essa providência, sugiro que as 2 notas fiscais que foram seladas sejam excluídas do auto de infração. Essas que eu vi. Manifestei de uma forma simplória, né? Simples mesmo, dessa forma. Obrigado, doutor William. Doutora Helena, alguma consideração? Não, senhor presidente, era só para complementar aqui o relato e o que foi pontuado aí pelo doutor William. Na verdade, doutor William, muito embora você tenha constatado que realmente essas notas elas receberam selo de trânsito, o contribuinte, no recurso dele,
ele não faz menção a nenhuma nota fiscal, ele só diz assim, que as notas fiscais foram canceladas sem ele tomar conhecimento e pede o reenquadramento da penalidade, única e exclusivamente. Isso é o que o contribuinte defende no seu recurso, que as notas, que deve ser julgado autoimprocedente, porque as notas foram canceladas sem o conhecimento dele, e pede o reenquadramento para o parágrafo 1 do artigo 26. Então, assim, ele não traz realmente, a nota fiscal tal, tá aqui, ela foi cancelada na data tal, entendeu? Era só essa colocação que eu queria fazer. Obrigado, doutora Helena. Depois de ouvir o relato e também as considerações do pedido de vista, passa a palavra ao doutor Rafael Barbosa, procurador do Estado, para a sua manifestação. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação, presidente, é uma escrituração de notas fiscais de entradas indevidamente. Notas fiscais essas canceladas e notas fiscais que sequer eram destinadas ao contribuinte e que ainda assim foram também escrituradas por eles. Um dado importante para se pontuar é que deve-se sim escriturar notas fiscais canceladas. A questão é em qual registro, né? Porque alguns registros do SPED e da FD, de fato, essas notas fiscais canceladas não poderiam ser escrituradas naquilo que é equivalente ao livro fiscal de entrada, na topografia do SPED, né? E, de fato, quando o contribuinte promove o registro desses documentos fiscais cancelados no livro fiscal de entrada, naquilo que é equivalente dentro da topografia do registro, eu não sei mais o código específico, se é algum C, alguma coisa, depois algum conselheiro poderia me ajudar, mas quando ele promove essa escrituração num registro que não é o registro específico para notas fiscais canceladas, de fato, ele incorre em infração e em registro indevido, escrituração indevida, porque isso, inclusive, vai comprometer os seus estoques, seus inventários. Então, presidente, considerando aí que o contribuinte, ao meu sentir, ele não trouxe uma defesa, uma impugnação específica, ele, de fato, milita apenas no plano da hipótese, quando da sua defesa e do seu recurso, eu não vejo como, pelo menos por hora, vou aguardar mais as discussões, não vejo por hora como deferir o pedido de perícia, né? Mas, contudo, o que eu noto, pelo menos considerando aqui os precedentes, eu não sei ainda como é que estão os precedentes dessa Câmara, da outra Câmara, da primeira Câmara de julgamento, mas a quarta Câmara, nesse tipo de infração, tem se inclinado no sentido de promover o reenquadramento da penalidade para divergência de arquivos magnéticos, né? Eu até não vejo com muitos bons olhos a aplicação do artigo 126, parágrafo único, porque, nesses casos, a aplicação da minorante somente se daria nas hipóteses em que a operação, o registro, estivesse regularmente escriturado, e não se trata aqui de uma regular escrituração, a partir do momento que se observa que o contribuinte promoveu indevidamente, irregularmente, a escrituração de notas fiscais canceladas, prejudicando a fiscalização, comprometendo a fiscalização no que se refere ao controle de seus estoques. Então, presidente, considerando esses aspectos, eu vou opinar no sentido do provimento parcial do recurso, mas no sentido do reenquadramento da penalidade para divergência de arquivos magnéticos. Obrigado, doutor Rafael. Processo em discussão dos senhores. Com a palavra, o doutor Felipe Amaral. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Rafael. Eu tenho algumas dúvidas, eu acho que era mais ou menos o sentido do que o doutor William estava suscitando, né? Com relação a essas operações que o contribuinte, ele alega, a de entrada, ele alega, eu recebi a nota fiscal, dei ciência, houve o trânsito, a mercadoria ingressou e eu registrei, né?
Qual foi o erro dele nessa questão? E aqui, eu estou vendo aqui na peça de defesa, aqui as folhas 22, né? Ele traz até um quadrozinho com 3 notas fiscais, e essas datas me parece até interessante. Tem lá a primeira nota, né? A nota 820470. Data de emissão, 24 de maio de 2014. Data da ciência, 26 de 5 de 2014, né? 2 dias depois. Data do cancelamento, 3 de 6 de 2014, ou seja, a ciência foi após, ou melhor, o cancelamento foi após a ciência. Não tem uma confirmação aqui, a informação de quando foi recebida a mercadoria, quando foi o trânsito. Não sei se foi possível ver, doutor William, nessa sua vista, essas informações, mas me parece que se o contribuinte adquire a mercadoria, recebe a nota fiscal, dá o ok na nota fiscal, ela passa pelo fiscal de trânsito, entra na mercadoria e ela escritura, não vejo ilícito que ele tenha cometido nessa questão. Se a nota fiscal foi irregularmente cancelada ou não pelo emitente, acredito que não se pode imputar a ele essa penalidade. Essas datas, efetivamente, eu não sei se é nesse sentido que o doutor William estava sugerindo essa diligência, né, de aferir, houve trânsito, que data foi o registro de cada evento desse, porque me parece que se ocorreu como ele está colocando, eu nessas hipóteses, né, de recebimento de mercadoria efetiva, não nas que ele registrou de terceiros, nesse caso, realmente, a materialidade estaria confirmada, mas nesse caso em que ele recebeu a nota, deu ok, e ela foi cancelada depois do ingresso, me parece... Pode esclarecer, doutor Felipe? Por favor, doutora. Exatamente aí na página 22, você está vendo? A nota fiscal 820470. Foi dada a ciência no dia 26 de 5 de 2014. O contribuinte tomou ciência da operação da nota fiscal no dia 26 de 5 de 2014. Sabe que dia a nota fiscal, ele escriturou no dia 29 do 5. Ou seja, depois da ciência. Mas e ela foi cancelamento, cancelada no dia 3 do 6. Então, realmente, ela foi cancelada depois, no dia... Ela foi escriturada no dia 29 do 5 e foi cancelada só no dia 3 do 6. A nota fiscal 24, a nota fiscal número 901408, foi dada a ciência ao contribuinte no dia 26 do 5 de 2014, foi cancelada no dia 30 do 5. Ele escriturou no dia 29. Ele também escriturou antes do cancelamento. E a nota fiscal de número 820474, ela foi dada a ciência no dia 26 do 5, ele escriturou no dia 5 do 6, essa aqui é a única que ele escriturou após o cancelamento. Ele escriturou no dia 5 do 6, e ela foi cancelada no dia 3 do 6. Então, essas duas notas, 820470 e 901408, elas foram realmente canceladas após a escrituração do contribuinte e a ciência dele. Eu concordo com o doutor William que a gente poderia realmente encaminhar para a perícia verificar bem direitinho essas entradas. Eu sei que são poucos documentos, e aqui eu já estou tentando esclarecer aqui, mas eu acho que precisava de uma análise assim, mais detalhada sobre isso, senhor presidente. Eu verifiquei aqui a data da escrituração, está aqui a data do cancelamento, então, assim, a gente pode excluir essas duas notas fiscais que foram canceladas realmente depois da escrituração do contribuinte. A questão é que eu tenho dúvidas se, apesar do contribuinte ter dado ciência do recebimento dessas mercadorias, se ele realmente recebeu essas mercadorias, entendeu? Essa era outra variável, doutora Helena, justamente que eu não consegui ver. Por exemplo, se ele passou no posto fiscal de trânsito, que aí eu acho que é uma prova... Não tem esse selo, porque ele fala em selo de trânsito, não fala? Não. Então, em tese, não tem prova de que essa mercadoria circulou, é isso? Inclusive, o doutor William também verificou as notas fiscais 820470, 901408 e 820474 foram emitidas e mesmo após a operação foram canceladas entre tal.
Não dá para saber se essas notas aqui, 820470, 901408 e 820474, se elas foram seladas. A única coisa que a gente verificou é que a nota 400256, 400930 foram seladas. Mas também tenho outra dúvida. O fato da nota fiscal ter sido selada não significa que o contribuinte efetivamente recebeu a mercadoria. Entendeu? Porque o fiscal disse que ele escriturou essas notas que não foram destinadas para ele. Entretanto, essas notas foram seladas. Então, talvez realmente a gente devesse encaminhar isso aqui para uma diligência, para fazer uma análise mais detalhada, porque eu confesso que eu ainda fiquei com um pouco de dúvida sobre essas operações. Senhores, com relação ao entendimento do doutor Rafael Barbosa, com relação a divergências, informações e arquivos magnéticos, é uma tese também que está sendo trazida para o debate. Doutor Felipe, com a palavra. Senhor presidente, aí primeiro esclarecimento de fatos e complementar justamente nesse sentido, né? Eu queria trazer o contribuinte, ele traz, né? Ele pede a aplicação do parágrafo 1º do artigo 120, parágrafo único, né? Do artigo 126. E o doutor Rafael colocou a questão, não, porque a nota não está regularmente escriturada, né? E eu queria fazer um registro, né? Ou um acréscimo, de que com a modificação trazida pela lei 6.258, houve uma pequena alteraçãozinha na parte final do parágrafo único, né? Eu vou fazer aqui uma leitura rápida, presidente, que o texto é bem curto. Antes do advento da lei 16.258, o parágrafo único era assim redigido: a penalidade prevista no caput será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações quando estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis do contribuinte. E, após a redação dada, né, pela lei 6.258 ao parágrafo único, a redação ficou assim: a penalidade prevista no caput deste artigo será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações quando estas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas na FD. Então, entendo que, pelo fato de terem sido transmitidas na FD, isso já atrairia a aplicação da penalidade aí do parágrafo 1º, tá? Ela foi mais além, né? Além de, enquanto antes exigia-se a regular escrituração, a legislação previu que pelo dever de contribuição, pelo dever de transparência do próprio contribuinte, o fato dele transmitir na FD essas notas fiscais, né, já daria amplo conhecimento ao fisco para que ele pudesse empreender a respectiva fiscalização, tanto que assim o fez. Então, por esse dever de colaboração cumprido pelo contribuinte, com relação à penalidade, aplicaria sim a penalidade de 1% do parágrafo único, considerando a redação que foi dada aí a partir de 2017. Obrigado, doutor Felipe. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhor presidente, confesso que eu fiz esse, faz tempo que eu fiz esse pedido de vista, eu li aí, coloquei essas notas, eu não sei se consegui, se eu conferi tudo, eu acho que sim, eu peguei só essas 930 e 402,56, duas notas, provavelmente é de veículo por conta do preço, 34.983, 46.000. Não olhei a nota, não, apenas olhei que tinha um selo, estava o selo. Mas assim, senhor presidente, na própria planilha aqui em embasação fiscal, são duas planilhas, aqui é a IND 05 e a IND 22. Na IND 22, ele coloca dessa forma. Vamos lá. Nota fiscal de entrada declarada na FD. É isso, né? Declarada na FD. E não encontrada na NFE destinadas, malha fiscal. O que é isso aqui? Ele pesquisou em algum lugar e viu que não tinha essas notas, que são 8 notas, 4 2014 e 4 2015, ele viu que essas notas estão escrituradas por ele.
mas ele não viu que essa nota fiscal eletrônica não está destinada. Deve ter olhado o portal eletrônico, analisado essas notas e não viu. Quem emitiu essas notas para ele, né? É isso que eu entendi, tá aqui, notas fiscais não destinadas. Dessas aqui, por isso que não é bom nem assegurar assim não, né? Comigo não, tem que ver mesmo se eu estou certo. Vi que a 400.256 e a 400.930 receberam selo fiscal de trânsito, né? Então, foi destinada. De onde saiu, eu não sei. Por que não está no sistema, eu não sei. Por que essas nossas... Mas essas duas aí estão mostrando que recebeu o selo. Por que não estão no sistema destinadas por contribuinte? Tanto é que ele não está aceitando o lançamento dessas notas, né? Porque não está destinadas, aí eu não sei por que é. Mas dessas duas, primeiro tem selo. O outro, que é o IND5, aliás, está no IND5. Um instante. Pronto. O IND5 é nota fiscal de entrada cancelada, nota fiscal eletrônica cancelada, botou assim, vou ler que ele diz, nota fiscal eletrônica cancelada de entrada, declarada na FD, malha fiscal. Ou seja, aqui é notas fiscais que foram canceladas e constam da FD. Tudo bem. Aí eu vi 3 dessas aí, né? Eu analisei 3 e vi que essas 3 notas, que o contribuinte até faz referência, realmente está cancelada da Volkswagen e ele lançou essas notas. Aqui está mais fácil de perceber o que é. Nossa fiscal foi cancelada, aí tem que ver, foi cancelada. Mesmo cancelada, houve a circulação, as notas foram seladas, porque ele está falando que recebeu essa mercadoria, né? Está dizendo isso. Eu não vi assim, as provas dizendo que efetivamente recebeu. Mas, para mim, isso gera uma certa dúvida. Esse menos o anterior que eu li, mais, né? Porque, dentre a relação das 8 notas, 2 receberam o selo. Quer dizer, sequer foram destinadas àquelas notas, e como é que 2 notas foram, inclusive, seladas pela Fazenda? Eu acho assim, eu tenho essa dúvida nesse sentido, dizer, não, aplicou indevidamente, quando pode até ser a defesa não tenha sido frágil no sentido, né? Pode dizer dessa forma, mas eu, pelo menos, tenho dúvida quanto a essa questão, principalmente naquela outra que eu falei, que tem a relação que 2 notas foram seladas. Obrigado, doutor Willam. Doutora Mônica Castelo, com a palavra. Obrigada, presidente. Essa é mais uma dúvida que me surgiu, que inclusive faz parte da fala do procurador. Como é que está o status, né, da nota fiscal cancelada deste contribuinte? Está como status de cancelada ou como status de cancelada? Com o status de cancelada, doutora Mônica. O que ele alega, me permita aí, o que ele alega é que elas estão com status de cancelada, mas essas notas foram canceladas pelo emitente após ele dar ciência do recebimento dessas mercadorias. Então, ele aqui, na defesa dele, ele diz, olha, eu dei ciência da confirmação dessas operações no dia 26/5, escriturei no dia 29/5, e no dia 3/6 o emitente cancelou. Entendi. Entendeu? Então, são 2 notas fiscais, né? Das 3, 2 estão nessa situação. São 3. Uma, ele foi cancelada antes realmente da escrituração. Mas 2 foram canceladas posterior ao que ele diz ciência. Eu não sei se, eu tenho dúvida também, não está claro, nem pela fiscalização e nem aqui na defesa, se o fato dele ter dado ciência dessa operação, do recebimento dessa operação, configura efetivamente o recebimento dessas mercadorias, entendeu? Porque a única coisa que ele diz assim, ele não diz, eu recebi essas mercadorias, ele só diz assim, elas foram canceladas posteriormente à escrituração, mas eu dei ciência da operação na data tal. Então, assim, a defesa também não trouxe muitos elementos para que a gente pudesse ter realmente uma conclusão sobre esses fatos, entendeu? Entendi. E com relação a essas outras 2 notas fiscais, ou essas outras notas fiscais que foram
destinadas e que receberam selo. Foi aberta na nota fiscal para saber se o destinatário de fato é esse contribuinte ou outro contribuinte? Não vou mentir, não abri, não verifiquei a chave dessas. Sim, pode ter sido realmente dado o selo. Pode ter sido selada e não ter sido realmente. Realmente não ir para ele ter ido para outro contribuinte, né? Ou seja, houve a circulação de fato, ele se apropriou dessas 2 notas fiscais sem terem sido destinadas para ele, né? Ou seja, o fato de ter o selo não significa que a operação não aconteceu, mas aconteceu para um outro contribuinte, e ele se apropriou indevidamente dessas notas fiscais. Isso aí é um fato que eu acho que teria que ser visto, porque o fato de ter o selo não invalida, ou seja, não desconfigura um registro indevido da nota fiscal. Entendeu? Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Presidente, justamente concordando com a doutora Mônica, eu acho que com relação às notas que eram endereçado a terceiros e ele escriturou, eu não vejo muita dúvida. A dúvida é realmente nessas específicas que foram direcionadas para ele. Ele deu ciência e escriturou antes do cancelamento, né? Aí houve o trânsito, não houve, mas com relação ao destinatário, é diferente. Pode ter tido selo, mas não foi para ele, né? Então, não entrou. Mas a gente também, doutor Felipe, mas a gente também não tem certeza se foi para terceiro. Teria que analisar isso, entendeu? Sim. Então, senhoras, pelo que eu entendi, doutor Willam, no seu pedido de vista, indica ou sugere a realização de perícia, não é isso, doutor Willam? Já teria os quesitos a serem indicados, pelo menos é o sentimento, né? Que a gente percebe que a discussão, a dúvida com relação a pelo menos 2 ou 3 notas fiscais, então seria importante esclarecer. Doutor Willam, já tem os quesitos? Não, o que eu sugeri à perícia, por exemplo, nessas notas fiscais que estão relacionadas no CD, aqui nesse campo IND 22, que são 8 notas fiscais, que colocado lá no início, diz que é nota fiscal de entrada declarada na FD e não encontrada na nota fiscal eletrônica destinadas. Aqui, nos 2, em ambos, eu não vi nenhum aqui ele dizer que a nota fiscal destinada a terceiros. Ele não fala isso, não. Se ele disse isso na informação complementar, que eu não sei se ele falou alguma coisa nesse sentido na informação complementar, está havendo um equívoco. A planilha diz nota fiscal de entrada declarada na FD e não encontrada a nota fiscal eletrônica destinadas. Que eu não entendi o que é esse destinado. Como foi que ele chegou a esse nosso caso destinados? Do fornecedor, não é? Deve ser destinados pelo fornecedor. É isso que eu alcancei. Dentre essas, em 2015, tem a 400.930 e a 400.256, que eu verifiquei que eu fui analisar, eu acho que não sei se o contribuinte, não estou lembrado, falou dessas que estavam seladas. Elas estão seladas. Então, fica a dúvida, o que se está selada e está destinada, então eu entendia que caberia, diante dessa falha que eu vi aqui, analisar essa nota fiscal. O contribuinte escriturou essas notas, né? Essas notas têm o selo não encontrado destinado. E quem foi o emitente dessas notas dele? Né? Para verificar se a falha foi lá do emitente. Né? Eu acho que seria uma coisa plausível isso aí. Senhor presidente. Doutora Helena, com a palavra. Desculpa, doutor Willam, pensei que você tinha terminado. Não, eu tenho uma sugestão, para que a minha sugestão seria acatar o encaminhamento de perícia do doutor Willam para verificar se as notas fiscais 820470, 901408, 820474 foram escrituradas, porque eu já verifiquei aqui, mas é bom que a perícia realmente analise bem direitinho. Foram escrituradas posteriormente ao cancelamento feito pelo emitente. Verificar se elas foram escrituradas antes ou depois do cancelamento feito pelo emitente. Porque que elas foram canceladas, foram pelo emitente, isso aí a gente já sabe. Agora, o contribuinte está alegando que elas foram canceladas pelo emitente depois que a operação se efetivou.
Então, assim, a gente teria que verificar se elas realmente foram canceladas após a realização da operação e da escrituração. Só para entender, doutora Helena, se elas forem canceladas depois da escrituração, não haveria penalidade? Só para entender a consequência. Eu né? acho assim, se realmente a operação se efetivou, se realmente o contribuinte recebeu as mercadorias, escriturou, e não sei como, porque acho que isso nem seria possível no portal eletrônico, não sei como o emitente cancelou essas notas fiscais depois da operação, então eu acho que aí a gente tem que ir pela boa-fé do contribuinte, ocorreram as operações de circulação de mercadorias. Então, Ok. querer imputar uma penalidade ao contribuinte realmente por algo que ele não deu causa. Tá. Aí, no caso de remanescente, ou seja, se ele escriturou depois de cancelada, teria uma penalidade, qual seria? Só para contextualizar. A gente vai definir penalidade hoje? Não, só para discussão, porque o doutor Rafael tinha sugerido o 138L. A penalidade aplicada foi o 126. Doutor Felipe sugeriu o 126, parágrafo único. Porque nós vamos baixar o custo do processo em perícia ou diligência, e qual é a consequência dessa perícia ou diligência? Não é? Senhor presidente, excluído o levantamento, aquelas notas fiscais que foram escrituradas posteriormente ao cancelamento e posteriormente à entrada das operações no estabelecimento. Esse seria o objetivo da perícia, não? Ok. Perfeito. Aí eu estou um pouco além, né? A consequência, vamos lá. Escriturou nota fiscal que foi cancelada. Qual seria a penalidade a ser aplicada? Presidente, só permite. Fiquei curioso, doutor Felipe. Pensando em questão de ordem aqui, presidente, por gentileza. Pois não. Eu tô aqui para ver se é o caso da gente, embora essas dúvidas eu também tenha, mas eu estou vendo aqui no recurso, estritamente do que o contribuinte está pedindo, né, o que é que ele está arguindo, e ele meio que reconhece que alguma irregularidade houve, né, ele coloca, a despeito dos montantes das notas fiscais não ter seguido o procedimento correto de cancelamento, tal. E o pedido que ele faz aqui é tão somente reaplicação da penalidade, né? Ele meio que se conforma com os achados, né? Então, poxa, será que é o caso da gente pegar uma coisa que ele meio que se conforma no recurso e baixar em perícia? Foi isso que eu estava lendo agora o recurso e compartilhar para ver o que os colegas acham. Se é o caso da gente, poxa, já que ele não mais impugna, né, a materialidade, vamos dizer assim, do própria infração e se impede o reenquadramento, será que a gente não está tornando controvertido algo que nem ele mais o fez? É só um detalhe, porque se entendermos dessa forma, aí iríamos para a penalidade, que poderia até ser a 8L, caso fosse mais benéfica também, tá? Fiz a digressão com relação ao 126.1, de 1%, mas como a 8L tem um limitador também das UFIs, às vezes acaba sendo mais favorável. Então, só por essa questão do próprio recurso, né? Eu estou trazendo um debate, doutora Helena, e os conselheiros, porque há uma demanda muito grande junto à perícia, né? E muitas vezes a gente, talvez uma análise mais detalhada, já houve pedido de vista, já identificou, e a consequência, né? A própria penalidade, se a gente for analisar friamente, há uma divergência daquilo que foi informado pelo contribuinte àquilo que está no portal da nota, quer dizer, ela está presente. E temos algumas decisões nessa Câmara também no mesmo sentido, respeitando também a decisão de outro conselheiro que não concorda. Então, daí essa discussão para a pergunta, e o doutor Felipe já contribuiu, né, que o próprio pedido da parte é com relação à penalidade. Palavra, doutora Helena pediu a palavra. Pois é, senhor presidente, é isso que eu vinha pontuando desde o começo. No recurso, a parte não pontua nota fiscal quando não traz nenhum elemento que realmente... Essa questão do encaminhamento à perícia foi uma sugestão do Dr. William, que eu até acatei, primeiramente, porque surgiu realmente essa dúvida com relação a duas notas fiscais que estavam seladas. Mas não é nenhum argumento da parte. A parte, como disse o doutor Felipe aí, ele só diz assim, pede a improcedência, inexiste infração, uma vez que as notas supostamente não escrituradas foram canceladas após a operação realizada pelo contribuinte, e aqui a
a alteração da penalidade. É a única coisa que o contribuinte argumenta no recurso dele, entendeu? Então, realmente, aqui, eu não sei se o encaminhamento para a perícia seria a decisão mais acertada diante da ausência de elementos apresentados pelo contribuinte, entendeu? Ok. Doutor William, com a palavra. Senhor presidente, você tocou no assunto agora aí sobre a questão de verificar a perícia verificar essas notas fiscais, né, receber o selo, aquele equívoco. Eu fui mais para essa parte aí. Mas o doutor Felipe abriu aqui a questão que a própria parte está pedindo, e eu já li aqui, para aplicar o parágrafo, deixar o 126, que foi sugerido pelo autuante, mais o parágrafo único, não é isso? Que aí a multa passaria de R$ 34.698,64 para R$ 3.469,86. O próprio recurso está pedindo isso. Aí eu pensei, mas para aplicar o parágrafo primeiro, tem que o imposto confirmar que as notas estão escrituradas, mesmo indevidamente, né? Estão escrituradas. E o imposto pago. Aí eu vim agora, lembrei de uma coisa, vim olhar o auto-infração. O auto-infração só cobra a multa, os 10%, não cobra o imposto. Ou seja, o próprio autuante está tratando que aquelas operações teve o imposto pago pela submissão tributária. Não cabe o imposto. Então, eu entendo que, já que a parte pede isso aí, esqueceu do restante, eu acho que pode aplicar, sim, o parágrafo único do artigo 126. Só lembrando, doutor William, se o senhor ler, pode até ler, o relato do auto-infração, o autuante destaca que as notas estão escrituradas na FD. Estão escrituradas. Doutor Amônio de Castelo. Mesmo indevidamente, mas estão escrituradas. Né? E não cobra imposto, ele não cobra imposto, porque é submissão tributária. É mais aquele atendimento do parágrafo único, que é por isso que ele está pedindo lá no recurso para aplicar o parágrafo único. Ok. Doutora Mônica. Não, senhor presidente, é só no sentido assim que eu acho que está se encaminhando para essa questão, né, da aplicação ou não do parágrafo único. Eu entendo realmente que não cabe a aplicação do parágrafo único, uma vez que essas operações seriam um contrassenso, né? A infração é justamente de uma escrituração indevida. E a gente aplicar um atenuante pela regularidade da escrituração, pelo simples fato de ter transmitido, né, como foi a tese aqui, com data vem aqui ao nosso queridíssimo doutor Felipe, né, pelo simples fato de ter se transmitido, se a escrita fiscal digital for transmitida com 0, né, então foi transmitida, pode-se aplicar o atenuante, né, ou seja, foi uma nota de 1 milhão, foi transmitida por 1 centavo, só pelo fato de ter sido transmitida, né? Então, assim, há de haver uma regularidade nessa escrituração para que a gente possa aplicar o parágrafo primeiro, além, obviamente, dos demais quesitos aqui, que seria o pagamento do imposto, algo que não é o caso. Mas eu entendo que uma regularidade na escrituração ou transmissão da DF não é simples fato de transmitir, porque o contribuinte pode transmitir com tudo zerado. E aí eu dou esse atenuante para ele, né? Então, assim, realmente eu não vejo sentido na aplicação dessa atenuante, principalmente nesse caso aqui que está sendo colocado, né? Que é onde a escrituração está indevida, né? É só essa colaboração. Ok. Mais alguma discussão, senhores? Bom, só, presidente, Foi não, só doutor Felipe. 30 segundos, é só para a doutora Mônica. A questão é justamente essa, não dá o mesmo tratamento para quem não escriturou nada e para quem transmitiu na FD, né? Só por isso que a lei foi acrescentada para uma vez transmitido, é menos grave do que você omitir completamente. É só. Senhores, vamos agora. Não há nenhuma preliminar de nulidade, decadência, não é isso, doutora Helena? Há essa questão da perícia suscitada pelo doutor William Falcão. Vamos ouvir a relatora, se é o caso de encaminhar para a perícia ou enfrentarmos essa questão de mérito. Doutora Helena. Senhor presidente, eu vou dar o benefício da dúvida ao contribuinte, considerando que ficou constatado aqui, até o doutor William aqui colocou também no seu pedido de vista, que 2 notas fiscais foram seladas, então isso demonstra que ele
supostamente recebeu essas mercadorias, é o que eu estou dizendo, eu vou dar o benefício da dúvida. Então, eu vou decidir aqui pela parcial procedência, vou entender aqui pela parcial procedência, excluindo do levantamento as notas fiscais 40.0256, 40.0930, por terem sido, por terem sido seladas, certo? Logo, elas realmente não deveriam fazer parte do levantamento, presumo eu, é o que eu estou dizendo, vou dar o benefício da dúvida, e que foram seladas e que foram destinadas ao contribuinte, então eu vou acatar aqui a exclusão desses dois documentos que foram selados, dos documentos que foram selados, e decidir pela parcial procedência com a aplicação da penalidade prevista no artigo 126, nos termos da autuação, do jeito que está na autuação, sem o parágrafo único. Ok, doutora, eu queria que só repetisse as notas fiscais, por favor, 4002. Só um minutinho, senhor presidente. As notas fiscais 40.0256 e 40.0930. 40.0256, 40.0930. É o que eu estou lhe dizendo, eu vou dar o benefício da dúvida. Considerando que elas foram seladas, presume-se que realmente essas operações se efetivaram, então, como ela consta do rol das notas fiscais que não foram destinadas para o contribuinte, eu vou presumir que foram, vou dar o benefício da dúvida e sugerir aqui que elas sejam excluídas do levantamento. Ok. Então, reduziu a base de cálculo, consequentemente, e aplicando o 126 na forma do auto de infração. De acordo? Isso. Ok. Vamos escolher os votos. Com certeza teremos alguma divergência. Doutora Mônica, como vota? Senhor presidente, conforme eu me manifestei, eu acho que com relação às notas não destinadas, assim, não existe dúvida. Não foram destinadas ao contribuinte, independente de ter o selo de trânsito. Então, assim, eu só discordo dessa parte da exclusão com relação às notas não destinadas. Elas não foram destinadas ao contribuinte, isso independe do selo. Pela não exclusão das notas fiscais. De acordo com a auto de infração, não é isso? Sim, exato. Pela procedência. Doutora Mônica. Doutor Falcão. Só um esclarecimento, doutora Helena. Desculpa. As notas que foram excluídas eram destinadas a terceiro, é isso? Não, elas constam no rol como não destinadas ao contribuinte, mas ninguém sabe. Elas foram seladas, então presume-se que o contribuinte recebeu. É por isso que eu digo, eu vou dar o benefício da dúvida. Não vou encaminhar para a perícia, sugerir encaminhamento, só para verificar se realmente essas notas foram destinadas ao contribuinte. Eu vou presumir que o contribuinte diz que essas notas foram destinadas para ele, as notas foram seladas no posto fiscal, seladas no CGF dele, então eu vou presumir que realmente essas notas foram destinadas para ele, por isso eu vou excluir. Eu cometi um equívoco aqui. Na verdade, depois da doutora Helena, é o doutor William Falcão, porque pediu vista. É porque pediu de vistas. Isso. Doutor William, como vota? Senhor presidente, assim, a minha proposta era da questão da realização de perícia, até acabar de discutir a questão, a doutora Mônica entendeu que não está destinada, mas nenhum local não está destinada e a nota está selada. Mas está aí, não foi a proposta. Então, tirando essas duas, só que eu sinto assim, um pouco assim, carregado nessa decisão, porque se nós analisarmos essa ação fiscal, a gente verifica que tem um auto de infração cobrando falta de selo. Falta de selo nas notas fiscais. São 7 notas fiscais sem o selo. E essas notas fiscais que estão cobrando selo não são as notas fiscais desse auto. Entendeu? Então, parte ainda, fora daquele que eu conferi, que essas notas foram seladas. Por isso que eu pedi a perícia. Mas aí acha que está selada, mas o contribuinte cancelou, não vale, fica complicado. Mas aí eu, nesse sentido, tirando essas duas notas aí, aplicar o 126, né? Aí entendo que, mesmo que indevidamente escrituradas, mas estão escrituradas, poderia ser o parágrafo primeiro. Mas, diante dessas dúvidas todas, eu vou manter o 126 e retirando essas duas notas. Mas estou alertando que tem uma auto-infração
de falta de selo, que essas notas cobradas no auto de infração são 7 que não estão aqui. Ou seja, indo para o lado da dedução, se não está aqui é porque essas notas foram seladas, mas é uma dedução, né? Usando aí o censo. Teria que mandar averiguar, mas acompanha o voto da relatora no mérito. Ok. Doutora Mônica já votou pela procedência, de acordo com a auto de infração. Doutora Sandra, como vota? Voto de acordo com a relatora. Para Doutora Sandra, excluindo a nota fiscal e aplicando o 126. 126. Ok. Doutor Felipe Amaral. Eita, presidente, eu vou votar um pouquinho diferente, porque com relação à nota destinada à terceira, eu também não sou a favor da exclusão, porque se não foi direcionada para ele, não é dele. Mas eu aplicaria, sem a exclusão, o 126, parágrafo 1º, por ter sido transmitida na FD, que é a exigência legal da atual redação. Parágrafo único, né? 1%. Ok. Com a mesma base do auto de infração, é isso, doutor Felipe? Isso. Ok. Doutor Almir, como vota? Presidente, eu voto com a relatora. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, nega provimento para julgar parcial procedente a acusação, excluindo as duas notas fiscais, a 40.0256 e a 40.0930, porque seladas, né, foram seladas, e, ao reduzir a base de cálculo, aplicar a penalidade do 126. Doutora Mônica Castelo votou de acordo com o lançamento, pela procedência, de acordo com o julgamento singular, e o doutor Felipe aplicando o 126, parágrafo 1. Essa é a decisão, mantendo as duas notas, né, com a mesma base de cálculo do auto de infração. Esta decisão para o processo da Saganol Nordeste Comércio de Automóveis. E agradecemos a participação de todos, especialmente o doutor Rafael. Estará conosco amanhã de manhã, doutor Rafael? O doutor Matheus, aparentemente, só tinha impedimento para hoje. Amanhã eu acredito que ele já volta aos trabalhos normais dessa Câmara, presidente. Ok, então agradecemos a sua participação, prazer recebê-lo aqui na nossa Câmara. Vamos aguardar aí uma outra oportunidade também para estarmos juntos na mesma sessão. Ok. Bom dia.